TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, mais uma semana trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Quero, desde já, agradecer a todos vocês que têm nos assistido, nos acompanhado, você que tem me parado nas ruas para cumprimentar, e eu quero agradecer a sua audiência, você que nos assiste pela TV, Correio da Manhã, você que nos assiste através das redes sociais, e eu quero continuar pedindo sempre. Compartilhe essa mensagem, eu tenho certeza que tem edificado a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Deus, hoje, ele precisa ter essas pessoas com coração de missionário para estar compartilhando a palavra dele. Então seja um missionário, compartilhe a palavra de Deus para os seus amigos, para os seus familiares, que você possa realmente cumprir o ID do Senhor. Queridos, hoje eu quero compartilhar com você sobre medo, porque muitas pessoas não parecem, às vezes nós lidamos com pessoas no nosso dia a dia, mas pessoas que no seu interior são paralisadas pelo medo. E na verdade o medo é um sentimento que muitas vezes nós trazemos até da infância, temos medo de insetos, medo de tantas coisas, e esse medo, ele nos paralisa. O medo, ele paralisa porque não deixa você avançar. Você fica com medo de arriscar, você fica com medo de dar um passo mais à frente, você fica com medo de tantas coisas. Eu quero hoje compartilhar sobre o medo e nós vamos ver duas ações que o medo tem na vida do ser humano, mas também nós vamos ver como nos libertar desse medo. Você tem medo? Como é que está o seu coração no dia de hoje? Você é uma pessoa medrosa? Você está vivenciando medo? Talvez o medo de progredir, o medo de morrer, o medo de ter uma enfermidade, o medo de perder a salvação, o medo. Eu sei que o medo tem paralisado milhares de pessoas. E essa semana mesmo eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que falava que tem medo de morrer e não ter a salvação. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre o medo e nós vamos aprender como nos libertar desse medo através da vida de um homem chamado Davi. Davi, ele foi um jovem que entre os irmãos ele fazia um serviço talvez de um operário. Alguns falam que os irmãos, enquanto estavam na guerra, que eram abraçados pelos pais, Davi ele estava lá fazendo um trabalho de operário no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Porém, aquele tempo que Davi estava ali no campo, ele por não ter ninguém para conversar, por não ter ninguém para falar, mas ele começou a ter um relacionamento profundo com Deus. E eu imagino, Davi no campo, sem pessoas por perto, ele ali dedilhando a sua harpa, criando louvores, falando com Deus, e isso fez toda a diferença na vida de Davi. Ou seja, uma intimidade com Deus. E eu te pergunto, você tem tido intimidade com Deus? Você consegue hoje parar para que você possa ouvir Deus falar? Porque muitas vezes nós só paramos para pedir. Nós só paramos para, numa hora talvez até de aflição, porque no nosso dia a dia às vezes nós não temos tempo para Deus. Mas Deus, ele quer ouvir o que está no teu coração. Ele quer manter um relacionamento contigo. E quando você pega o contexto da história de Davi, você vai ver que Davi, ele era esse homem que tinha esse relacionamento com Deus. Ele conversava com Deus.
E devido não ter talvez o pai dele perto, próximo, né, os irmãos, tinha momentos que ele precisava enfrentar os leões, os ursos e todos aqueles animais que talvez gostariam e queriam pegar o seu rebanho, mas Davi, ele orava a Deus e pedia forças ao Senhor, ele pedia sustentação para que pudesse vencer aqueles animais. E foi nesse processo que Davi, ele foi crescendo, foi se tornando uma pessoa corajosa, uma pessoa que não temia as circunstâncias da vida. Então foi nessa intimidade que ele foi conhecendo e entendendo o tamanho do Deus dele. E ele começa a observar que as circunstâncias não poderiam mais paralisá-lo. Por quê? Porque Deus era maior. E você tem esse sentimento no seu coração? Você sente que Deus é maior? Como é que você hoje tem enfrentado os gigantes da sua vida? Porque todos nós deparamos com situações que muitas vezes nós pensamos, será impossível nós passarmos por essa situação. Talvez você hoje está vivendo um momento como esse, um momento de luta, de adversidade, um momento de enfermidade, um momento de perca, um momento onde que você faliu, você quebrou, você não encontra saída. Mas eu quero dizer para você, quando nós confiamos em Deus, quando nós cremos em Deus, queridos, nós vamos para cima. E é isso que o Senhor ele quer nos impulsionar no dia de hoje, para que você não fique no estado que você está, paralisado. Talvez fale, pastor, mas eu não tenho força. Tem sim, tem sim. Busque em Deus. A força está em Cristo Jesus. É Ele que nos faz ser mais do que vencedores. É Ele, sim, é Ele. Então não deixe as circunstâncias te paralisarem. Se você não consegue caminhar sozinho, busca alguém. A palavra de Deus lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, fala que nós temos que buscar um justo para confessar os nossos pecados, ou seja, para confessar esse sentimento do medo que está no teu coração, que está te paralisando. Então busque uma pessoa justa, e fala, poxa, me ajude em oração. Eu preciso vencer esse sentimento. Eu preciso vencer esse medo que está paralisando meus sonhos, meus ideais. Então, pensa sobre isso. Vamos refletir sobre isso no dia de hoje. Eu quero ler com você. Você já pegou aí a sua Bíblia? Então, vamos ler. 1 Samuel, capítulo 17, versículos do 8 ao 11. A palavra do Senhor diz assim: Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Olha só como é que ele afrontava o povo. Porque é assim que o medo faz. Tu vê que o Golias, ele não atacou Davi, ele não atacou o povo de Israel, não. Ele aparecia todos os dias na frente do povo e afrontava o povo. E o medo, as circunstâncias, aquilo que nos paralisa, faz isso também. Todos os dias talvez venha na sua mente uma situação que te produz medo. Então é assim que acontece. Continuando, diz assim: Não sou eu filisteu e vocês são servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Interessante, queridos, que nós sabemos, né, o contexto da história. Você que já leu, você que conhece a história, sabe que Davi ele vence Golias e Golias ele perde a batalha. Mesmo ele sendo um gigante, um homem de quase 3 metros de altura, mas Davi com uma pedra, ele vence a batalha. Mas uma coisa assim que me chama a atenção é que Golias, ele tinha uma coisa chamada identidade. Ele fala aqui, não sou eu filisteus e vocês servos de Saul. Ou seja, ele era uma pessoa que tinha uma identidade, ele sabia quem ele era. Saber quem nós somos é muito importante. Por quê? Porque, queridos, nós muitas vezes estamos na presença de Deus, somos fiéis à palavra de Deus, buscamos estar na presença, ir na igreja, cumprir, tudo aquilo que nós cremos e
como algo certo, como ir nos cultos, ofertar na casa do Senhor, fazer a obra de Deus, mas às vezes nós estamos ainda numa posição de servo. Enquanto Deus, claro que servo, né, é uma das qualidades de um cristão ser servo, mas nós precisamos entender que nós somos filhos. Queridos, você é filho de Deus. Você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então a luta na nossa vida não é para nos matar. A luta na nossa vida é para fazer com que nós venhamos ser mais fortes. Sim, a luta é para nos fortalecer. Então nós precisamos hoje termos essa identidade. Você é um filho de Deus, mas um filho que não pode andar como uma pessoa qualquer. Você tem que entender que hoje você tem uma nova identidade. Ah, mas no passado eu fui uma pessoa ruim, mas agora não. Queridos, o passado não pode determinar quem você é em Cristo Jesus. O passado já diz, passado, passou. Independente do que você fez no passado. Mas se você hoje é uma nova criatura, você hoje é filho. E nós precisamos entender quem nós somos. Queridos, a minha oração é pedindo a Deus que possa despertar no coração de milhares de pessoas que estão espalhadas pelo mundo, que se dizem cristãos, despertar a sua identidade. Porque quando nós despertarmos as nossas identidades, queridos, nós faremos a diferença. E faremos a diferença em qualquer setor que nós tivermos, que seja no trabalho, no dia a dia, na escola, em casa. Por quê? Porque quando nós entendermos que somos filhos de Deus, queridos, nós vamos ter comportamentos diferentes, nós vamos ter atitudes diferentes. E eu creio que Cristo espera isso de nós, que nós venhamos despertar essa identidade e andar como filhos, não como qualquer pessoa ou como uma criatura. Entenda bem, você é filho de Deus, você tem uma identidade, você tem um pai. Você, queridos, você não é uma pessoa que está abandonada. Ah, pastor, mas eu estou passando por lutas e adversidades. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia fala que o mundo produz aflições, mas em Cristo ele fala que se nós estamos em Cristo, nós também venceremos o mundo. O mundo não vai te paralisar. As circunstâncias não podem te paralisar. Vamos continuar lendo. Versículo 9 diz: se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Querido, nós somos desafiados todos os dias por gigantes. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Olha só como é que é interessante, né? Golias, ele queria enfrentar mano a mano, né? Ou seja, ele lutar com outro homem. O inimigo da nossa alma, queridos, ele faz isso também. Ele busca nos tirar do meio aonde nós estamos. Para quê? Para tentar acabar com a nossa vida. Quantas pessoas saem do meio da igreja, saem do meio dos cristãos, saem do meio daquele povo, né, que está ali orando, buscando a presença do Senhor, com os mesmos ideais. E aí quando ele sai, quando essa pessoa sai da presença de Deus, queridos, é o momento onde que o inimigo ataca e destrói a vida dele. Vamos continuar lendo, versículo 11. Ao ouvirem as palavras dos filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Olha o que o medo faz. Deixou Saul apavorado, deixou a tropa dele apavorada. Imagina você, aquele homem gigante, 40 dias, afrontando o povo de Israel. 40 dias, aquela situação que parece que não sai da sua mente. E tem pessoas que vivem isso há anos. Pensamentos que não saem da sua mente, criando medo, te paralisando, te deixando sem sonho, sem projetos de vida, não deixando você avançar.
Muitas pessoas até mesmo andando em trevas porque não conseguem romper. Não conseguem romper, queridos. Por quê? Por medo. Medo. Medo de falar a verdade, medo de confessar um sentimento, medo, de abrir o seu coração, medo de falar daquilo que você fez e que você carrega hoje no seu coração, que tem te angustiado. Medo. É medo. É assim que acontece. Porque foi assim que aconteceu com o povo de Israel. 40 dias, aquele gigante estava ali na frente de homens preparados. O povo de Israel não era qualquer um, não era simplesmente soldados sem preparação, não, era um povo preparado, era um povo capacitado. E mais, um povo que tinha Deus, mas eles não buscaram Deus naquele momento. Eles estavam indo nas suas próprias forças. Eles achavam, que através da sua experiência, da sua capacitação, eles iriam conseguir vencer o exército filisteu. Mas eles não sabiam que o exército filisteu tinha ali uma arma, Golias, um gigante. E um gigante que dominou todo um exército. E não foi com sua força, foi com palavras. Palavras que causavam medo. Palavras que causavam medo no coração daqueles que ouviam. Então quero dizer para você, é assim que acontece. É assim que muitas vezes o inimigo da nossa alma, queridos, ele usa pessoas para nos amedrontar, para ter medo. Mas a palavra de Deus diz também que em Cristo Jesus, o amor lança fora todo medo. Queridos, quem é o amor? Cristo. Então, quando nós confiamos, quando nós acreditamos em Cristo, quando nós realmente depositamos a nossa fé em Cristo, lança fora todo o medo. O gigante falava e o medo dominava. Qual tem sido o seu gigante? Quem é o seu gigante? Quais são os seus pensamentos que são um gigante na sua vida? O que tem paralisado a sua alma? Nós vamos estar falando nesse programa, querido, sobre como o medo paralisa. Quais são as consequências do medo? Mas também nós vamos ver como nós podemos vencer esse medo. A primeira coisa que acontece, querido, é que o medo distorce a realidade. Tem pessoas que têm medo do escuro. E não existe nada ali, não tem nada ali, só está escuro. Mas tem medo do escuro. Não consegue dormir de luz apagada. Tem que acender a luz. Medo que distorce a realidade. Olha o que diz em 1 Samuel 17:11. Saul e todo o Israel ouviram essas palavras dos filisteus e ficaram atemorizados e muito espantados. O que está te espantando hoje? O que está te atemorizando? Para eles era aquele homem de 3 metros de altura, mas não era o tamanho dele. O verdadeiro problema era o quê? Era que ele produziu na mente do povo aquela afronta. 40 dias falando de manhã e à noite. E o medo, queridos, o que ele faz na vida do ser humano? Ele diminui Deus e aumenta as adversidades. É assim. Parece que não há saída. Para pensar. Quantos milagres Deus já fez na sua vida? E por que hoje você está aprisionado com esse medo? Por que hoje você não consegue caminhar? Mas eu sei que o medo produz isso. O medo, queridos, ele vai fazer com que o gigante pareça maior. As soluções parece que sumiram. Não há solução. A fé, ela começa a desaparecer. É assim que acontece quando nós estamos cheios de medo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus é maior. Deus é maior. O nosso Deus é aquele mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. É aquele Deus que
fez com que as muralhas de Jericó viessem a cair, queridos. Ele é o mesmo Deus. Ele não mudou. Ele não mudou. O nosso Deus, queridos, ele é o Deus do impossível. Esse é o nosso Deus. Então você precisa hoje trazer à memória quantos milagres já aconteceram na sua vida. Você precisa trazer na memória quantas portas já foram abertas na sua vida. Talvez você está se sentindo assim. E fala assim, pastor, você não sabe o que eu passo. Queridos, independente do que você está passando, eu tenho certeza que o nosso Deus é maior. Eu tenho certeza que o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. E ele pode mudar a sua circunstância no dia de hoje. Basta uma palavra dele. Só isso, que ele pode mudar toda a sua história. Mas o medo também, querido, ele paralisa as nossas decisões. Olha o que diz 1 Samuel 17:16. O filisteu vinha pela manhã e à tarde apresentou-se por 40 dias. 40 dias, queridos, provocando. Todos os dias, manhã e tarde. E sabe o que o exército fazia? Nada. Ele paralisa. Eles estavam paralisados, eles estavam armados, preparados, mas paralisados. Talvez você se formou, você fez uma faculdade, você tem conhecimento, você fez um curso, você é capacitado, mas está paralisado. Quantas pessoas que eu conheço estão assim paralisadas? Não conseguem romper, não conseguem alcançar os seus objetivos, porque assim, o medo, ele paralisa as nossas decisões, ele paralisa as nossas decisões familiares, nós não falamos aquilo que nós precisamos falar, o medo. Eu não quero ter problema com ninguém, eu não quero arrumar problema. Queridos, não é arrumar problema, mas tem hora que nós precisamos falar, nós precisamos abrir o nosso coração. O medo, queridos, ele diminui a nossa fé. E talvez você está vivendo isso, paralisado, precisa tomar uma decisão, mas fica com medo de dirigir. Olha, tem pessoas que têm medo de dirigir. Pessoas, não, eu fico em pânico na rua. Queridos, nós precisamos vencer esse medo. Você nasceu para ser vencedor, porque o nosso Pai é vencedor. E se o nosso Deus, que é o nosso Pai, ele é vencedor, nós seremos também. Por quê? Porque hoje nós não lutamos com armas carnais, nós lutamos com armas espirituais. Nós oramos, nós jejuamos, nós lemos a palavra, nós nos arrependemos, do nosso passado e hoje nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Então, queridos, as circunstâncias não vão te paralisar. Ela não pode te paralisar, o medo não pode te paralisar. Então, eu quero dizer uma coisa para você, você precisa começar com um processo, recomeçar. Eu não sei, talvez o medo é que falta uma liberação de perdão, pode ser. Buscar mais a Deus, buscar ter mais esse relacionamento com Deus. Porque talvez o medo está falando assim, espere mais um pouco, ainda não é a hora. Talvez o medo está falando assim, espera, não, deixa para amanhã, queridos. É que nem dieta, As pessoas estão falando assim, não, vou entrar na academia na próxima semana. Eu vou fazer uma dieta na próxima semana. Não, tem que começar agora, começar hoje, queridos. Entenda bem, é uma decisão, nós precisamos tomar uma decisão. A nossa vida é pautada em decisões, não são em circunstâncias. Nós precisamos decidir o que nós queremos da vida. Por exemplo, alguns anos atrás, eu conversando com uma jovem, que ela estava se formando na faculdade de medicina, e nós começamos a falar sobre refrigerante. E ela estava falando o mal que o refrigerante faz. E eu entendi e decidi naquele momento nunca mais beber refrigerante. Eu não bebo refrigerante. Nada contra quem bebe. Pelo contrário, eu sei que é bom, é gostoso, mas eu entendi que me faria mal. Então nunca mais bebi. Há anos que eu não tomo refrigerante. E eu não tenho dificuldade nenhuma de chegar numa festa de aniversário e ter só refrigerante e não ter outra bebida. Eu vou comer só o bolo e está tudo bem. Mas eu não vou me render
às circunstâncias. Eu não me rendo às circunstâncias. Por quê? Porque eu tenho uma identidade em Cristo Jesus. Eu sei quem eu sou. Eu sou filho, queridos. Eu não sou bastardo. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai todo-poderoso. Que é Ele que abre portas, é Ele que fecha portas. É Ele que determina a minha história, é Ele. É Ele que faz com que os meus sonhos se tornem realidade. Então, se tem um gigante gritando dentro de você, fale para esse gigante quem é o seu Deus. E como é que nós vencemos o gigante, queridos? Tomando uma atitude, vencendo o medo. Simplesmente assim. Olha o que Samuel 17, 26 diz. Quem é este filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Queridos, Davi, ele não foi na força do seu braço, mas ele foi na força do Todo-Poderoso. Quem é esse que vai afrontar o exército do Deus vivo? Queridos, o nosso Deus está vivo. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. De todos os homens que andaram pela terra, de todos os homens, o único que diz que ressuscitou e ele está vivo é Jesus Cristo. É o único. É o único. Que hoje ele não está no céu, ele está perto de nós, ele está aí na sua casa. Ele está em qualquer lugar onde alguém dobrar o seu joelho e clamar. Ele vai estar ali, queridos. Então nós precisamos entender que é na força de Deus que nós vamos vencer as nossas batalhas. E quando Davi, queridos, ele chega ali na frente na frente da batalha, ele vê aquele gigante. Ele ouve as provocações, mas existe uma diferença. Davi, querido, ele interpreta aquela situação de forma diferente. Sim, por quê? Porque enquanto as pessoas estavam ali olhando o tamanho do gigante, ele estava olhando o tamanho do seu Deus. E qual é o tamanho do seu Deus? Como é que está a sua fé no dia de hoje? A tua fé está na fé? Fé na fé? Porque hoje nós estamos ouvindo muito isso, né? Às vezes, livro de autoajuda fala fé na fé. Tenha fé, mas fé em quem? Ah, fé em você mesmo. Sim, você precisa acreditar em você, com certeza. Mas a nossa fé não está em nós mesmos. A nossa fé está no nosso Deus, no nosso Senhor, aquele que morreu na cruz do Calvário para que nós hoje tivéssemos vida e vida em abundância. Então, se você hoje tem sido abalado por gigantes, eu quero no dia de hoje despertar no seu coração a fé para que você possa vencer esse inimigo, esse gigante que está paralisando a sua vida. Então, fala com Deus no dia de hoje. Senhor, me dê forças, me dê sabedoria, me dê discernimento. Me dê, Senhor Deus, habilidades espirituais para que eu possa vencer esse gigante. Para que eu possa desfrutar do que a Tua palavra diz, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ser vencedor é você subir num pódio e ganhar ali uma medalha do primeiro lugar. Mas o que o Senhor está falando é que nós estamos acima desse pódio. Nós somos mais do que vencedores, porque nós estamos em Cristo Jesus. Quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai. São milhares de pessoas que estão nos assistindo no dia de hoje. E eu sei pessoas que passam, Deus, por circunstâncias que criam medo, pessoas que foram criadas com medo, pessoas que passaram por traumas. Mas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito visite a cada uma delas nesse momento, tirando todo o medo do seu coração e trazendo a convicção a eles, ó Pai, que eles são, Senhor Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pai, que só possa, Deus, no dia de hoje, dar a eles, ó Deus, a paz que o mundo não pode nos dar. Que eles, ó Deus, possam, ó Deus, experimentar desse amor que lança fora todo o medo e que eles possam viver o sobrenatural em suas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Querido, nós estamos encerrando o programa, voltando aqui na próxima semana, que você possa compartilhar essa mensagem e que o Senhor possa fazer com que essa semana você tenha uma experiência sobrenatural com Ele. Um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo programa Pão da Vida.
TVC, a TV do Correio da Manhã.